Olá, professor Paulo Salmazo, professor da disciplina de Hermenêutica Jurídica. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo da modernidade e a influência da modernidade no positivismo jurídico ou nas ciências jurídicas. Inicialmente, gostaria de saudar a todos os nossos colegas palmeirenses pela vitória aí do nosso tricolor em cima de um grande adversário, rumo ao título. Então, saudações tricolores a todos os nossos amigos palmeirenses. Mas dando continuidade, então, aqui no nosso conteúdo, vamos, então, aqui abrir a apresentação e dar continuidade aí à nossa aula 2. Somente um momentinho. Pessoal, então retomamos aí essa discussão acerca da modernidade e sua influência no pensamento jurídico, né? Por isso que o título dessa aula é entendermos a influência do pensamento cartesiano nas ciências jurídicas. Importante salientar a vocês que, da mesma forma que a racionalidade moderna influenciou todas as áreas do conhecimento, não foi diferente com o direito. Então, o direito foi orientado, né, foi pensado para ser estudado e aplicado com essa racionalidade da modernidade. Então, uma das características desse pensamento moderno e que influenciou o direito, que influenciou na aplicação do direito, da hermenêutica jurídica, é a aplicação de uma hermenêutica separada da subjetividade do julgador. Então, é a busca pela objetividade ao aplicar o direito, né? Retomando aí o que foi mencionado sobre Kelsey, né, na teoria pura do direito, é a separação entre o sujeito e o objeto e a aplicação de uma metodologia científica, né, uma metodologia das ciências naturais para se chegar a um resultado de um caso jurídico. Então, nesse caso, a proposta era que fosse dada ao direito um resultado semelhante ou igual às ciências exatas. Então, a proposta era desconsiderar a subjetividade do julgador. Então, aspectos pessoais de formação do julgador não poderiam influenciar ali o seu objeto, né, e muito menos a conexão, né, do direito com outras áreas do conhecimento, como a sociologia, a antropologia, a ciência política, a filosofia propriamente, né, a história, tantas áreas do conhecimento que hoje nós nos apropriamos para termos aí um resultado mais próximo da realidade. Então, nesse momento, foi retirado, foi isentado do julgador e do jurista, dos juristas, do aplicador do direito, juristas em geral, a possibilidade de tentar explicar o fenômeno jurídico por meio dessas outras ciências, né? Então, a única forma de se conceber o direito seria pelo próprio direito e através de uma teoria jurídica desenvolvida. Em que saísse fora desse quadrante seria considerado um julgamento equivocado, uma interpretação equivocada. O aplicador da norma deveria se restringir ao preconizado na legislação. Então, é o que nós entendemos de aplicação seca da lei, né? Nós fazemos uma grande crítica a uma interpretação, aplicação dogmática da legislação, sem levar em consideração a finalidade a que ela se dispõe, né, ou todo o ordenamento jurídico a que ela deve estar inserida e conectada. Então, com essa intenção
você muitas vezes não alcança a finalidade desejada, tendo em vista que a legislação muitas vezes não acompanhará a realidade social, né? O intérprete aplicador da norma não cria, apenas declara o direito previamente previsto na legislação, declaração desacompanhada de valores, né? Então, a axiologia jurídica, né, ou seja, o estudo de valores do direito aqui, ele era desconsiderado, né? Não poderia ter sido se apropriar desses valores, porque, entendendo os pensadores desse momento da história jurídica, se fizessem isso, estariam, então, dando uma margem para a subjetividade e fazendo com que o direito não fosse, de fato, algo exato e objetivo. Então, uma coisa que vocês devem gravar é a total separação da subjetividade do julgador e a total separação do direito com outras áreas do conhecimento. Todavia, a crise do antigo paradigma não equivale à consolidação do novo, né? Isso só adiantando depois uma crítica que será feita mais à frente, quando estudarmos o pós-positivismo, e é uma crítica forte do Lenny Streck, um artigo que eu vou passar para vocês. Essa afirmação é no sentido de que, embora nós estejamos no momento pós-positivista, não significa que o positivismo jurídico ainda não é vigente nos nossos dias, né? Então, isso é só um prefácio daquilo que nós iremos estudar em relação ao rompimento da modernidade com a pós-modernidade, tá? Mas só para que vocês se situem melhor, nós estamos ainda vendo a modernidade e a influência dela no positivismo jurídico. Olha só, pessoal, que interessante. O paradigma da ciência moderna como forma totalitária de ciência. O que isso quer dizer? O paradigma moderno, ele estabeleceu a metodologia científica, né, essa metodologia desenvolvida, né, no Ocidente, principalmente na Europa, como eu mencionei anteriormente, e isso foi, então, imposto a todas as demais culturas e sociedades. Então, se você escapasse desse crivo metodológico científico estabelecido pelos pensadores da modernidade europeia, você não estaria, então, fazendo ciência. Da mesma maneira, o direito, qualquer manifestação de pensamento jurídico estranho a esse pensamento jurídico estabelecido pela modernidade europeia, não era considerado direito. Então, na verdade, uma imposição de valores e de métodos científicos europeus às demais culturas e sociedades, né? A isso o autor Boaventura de Souza Santos, eu acho que eu vou enviar para vocês, né, um texto, ele chama de eurocentrismo, né, imposição do pensamento eurocêntrico aos demais povos, tanto no direito quanto na ciência. E essas são as duas formas de domínio cultural e domínio científico, né, das ciências do pensamento europeu, né, que impõe e não considera como direito válido outras propostas, né, de norma jurídica que não tenham essa estrutura básica pensada, né, na modernidade europeia, né, como foi abordado aí os pensadores e filósofos sociais e jurídicos, né, que fundamentaram aí as revoluções burguesas. Por isso que eu trouxe aqui, mais à frente, não agora, né, mencionar os autores contratualistas, né, e esses autores contratualistas que vão ser a base filosófica do Estado moderno e, por consequência, do Estado de Direito que nós conhecemos hoje. Eu até trouxe a citação do Boaventura, que eu havia comentado, né, que eu vou também postar para vocês um artigo dele como uma
atividade complementar, olha só, mas a verdade é que a ordem estabelecida do mundo são a pré-condição da transformação tecnológica do real. O determinismo mecanicista é o horizonte certo de uma forma de conhecimento que se pretende utilitária e funcional, reconhecido mesmo menos pela capacidade de compreender profundamente o real do que pela capacidade de o dominar e transformar. No plano social, é esse também o horizonte cognitivo mais adequado aos interesses da burguesia ascendente, que via na sociedade que começava a dominar o estágio final da evolução humana. O estado positivo de Comte, a sociedade industrial de Spencer, solidariedade orgânica de Durkheim. Daí que o prestígio de Newton e das leis simples, a que reduzia toda a complexidade da ordem cósmica, tenham convertido a ciência moderna no modelo de racionalidade hegemônica, que há pouco transformou o estudo da natureza para o estudo da sociedade. Tal como foi possível descobrir as leis da natureza, seria igualmente possível descobrir as leis da sociedade. Olha só que interessante essa fala do Boaventura de Souza Santos. É um reducionismo, né, do pensamento jurídico, das ciências do espírito, às ciências, ao método científico das ciências naturais. Assim como as leis da natureza foram descobertas, e aí exemplo aí, as leis famosas, né, do Isaac Newton, eles queriam tentar reduzir a complexidade do ser humano e da sociedade em fórmulas matemáticas da mesma maneira. Então, essa é a ideia do pensamento moderno, é tentar dar cientificidade a partir de uma metodologia pré-estabelecida, uma metodologia estabelecida pelo Ocidente do globo terrestre, principalmente na Europa, como eu já mencionei anteriormente. Assim estabeleceu-se o paradigma da ciência moderna, caracterizado como uma forma totalitária de ciência, pois essa racionalidade exclui todas as outras formas de conhecimento que não passar pelo crivo metodológico da ciência moderna. Olha que frase fantástica, né? Então, o que é direito e o que não é direito, ele foi estabelecido para que fosse assim, necessariamente ele precisa passar por um crivo metodológico que foi estabelecido ali com os pensadores da modernidade, principalmente os contratualistas. Então, com isso, eu quero dizer que se existe, por exemplo, uma forma diferente de se pensar o direito em uma comunidade indígena, por exemplo, esse direito, pelo pensamento moderno, não é reconhecido pelo Estado, né, aquela organização deles. Por quê? Porque só é direito se você seguir esse crivo metodológico da ciência ocidental, da modernidade ocidental. Da mesma maneira, eu não reconheço, por exemplo, um sistema jurídico de um povo, vamos pensar aqui, dos povos andinos aqui da América do Sul, né, os Aimaras e Quechuas, que tem uma organização própria, né, de se pensar e fazer a justiça. Então, a modernidade, ela impõe, de certa forma, é uma imposição dos nossos valores a todas as demais culturas. E eu falo como ocidental que sou também, como quem acredita no Estado Democrático de Direito, né, e creio que seja uma forma bastante, pelo menos é o que temos de melhor, né, uma forma mais eficaz de organização da sociedade e do direito, mas eu não posso negar que ignorar essas organizações sociais, né, e jurídicas de outras culturas é impor os nossos valores a essas demais culturas. Então, essa uma das principais ideias que Boaventura discute, né, nos seus textos. E, então, voltando a falar das teorias contratualistas, né, essas foram as principais bases filosóficas e políticas, né, da organização do Estado moderno. Essas teorias contratualistas representam, né, o pensamento da cientificidade moderna, né? Então, elas rompem com aquela estrutura de organização da sociedade do direito, né, conforme foi abordado anteriormente, o pensamento aristotélico tomista, e estabelece uma nova forma de se pensar o direito, de se pensar a ciência jurídica. Então, nós temos aí com Rousseau
Montesquieu, Hobbes e Locke a organização do direito, do Estado Democrático de Direito, da tripartição dos poderes, do pensamento do Estado moderno, né, de várias concepções, né, de democracia. Então, é nesse momento que se estabelece essa base teórica do Estado da forma que nós o conhecemos hoje. Essa citação aqui é interessante para ampliar a nossa compreensão, faço questão de ler para vocês, diz o seguinte: o que é próprio de Hobbes, todos sabem, foi ter levado o combate contra as concepções clássicas às últimas consequências, ter enfrentado o problema do direito subjetivo, não pelo viés da moral, mas pela fonte, começando por demolir e substituir a política de Aristóteles, que trabalhava, né, as ciências de uma maneira metafísica, né? Então, na modernidade, exclui-se toda forma ou manifestação do direito que levasse a um pensamento metafísico, né, ou pelo viés da moral. Retomando o texto, de onde brotava precisamente a antiga concepção de direito. Dessa maneira, Hobbes se respalda na ciência moderna, tendo como modelo Galileu, introduzindo nas ciências sociais os métodos utilizados nas ciências naturais. A partir disso, Hobbes transporta às ciências naturais o chamado método resolutivo compositivo, do qual se pretende a desintegração dos conjuntos de fatores de um determinado fato jurídico, reduzindo-o a um elemento singular para depois ser reconstruído a partir do indivíduo. Nesse sentido, em vez de observar os conjuntos e a sua harmonia intrínseca, como Aristóteles sabia fazer, ele os decompõe, os reduz a elementos singulares. As sociedades serão resolvidas em seus átomos constituintes, em suas causas geradoras. Essas partículas elementares vão ser os indivíduos, sem que se possa levar adiante, no que concerne a política, o processo de decomposição. Em seguida, tudo será reconstruído a partir dos indivíduos. Então, parece uma fala, parece não, é um pouco complexo, né, a forma que ele se expressa, mas faz todo sentido. Os pensadores da modernidade, eles trataram, então, de copiar métodos das ciências naturais, como, por exemplo, o método da dissecação, né, que eles vão lá, abrem o animal e vão estudar aquela parte específica do animal, né, para que depois ele tenha a resposta do todo. Ao contrário do pensamento aristotélico, né, em que o indivíduo ele era estudado juntamente com a sua inter-relação com o todo. Então, uma grande diferença aí da forma de se conceber o direito na modernidade e na antiguidade. Então, a modernidade é a ruptura dessa forma de se conceber o direito. Então, em termos práticos, né, é analisar o direito, o fenômeno jurídico, a interpretação do direito, não levando em consideração os aspectos da sociedade, não levando em consideração o organismo, toda a sistemática jurídica, todo esse valor orgânico da legislação. Então, se eu tenho, para ficar mais claro, no que diz respeito à interpretação e aplicação da norma, eu tenho um fato e eu tenho a norma. Então, eu simplesmente aplico o fato, a norma, e tenho a sentença, tenho o resultado que se espera. Então, essa é uma forma de conceber, de interpretar, de aplicar o direito no pensamento da modernidade. Na pós-modernidade, que nós iremos estudar mais adiante, como seria isso? Eu vou analisar, eu tenho a norma e eu tenho o fato. Eu vou olhar o fato e a norma não dissociado de fatores estranhos, de fatores exteriores. Então, eu tenho a norma, eu vou analisar todo o ordenamento jurídico, eu vou analisar a Constituição, eu vou analisar direitos humanos fundamentais, eu vou analisar toda a sistemática jurídica estabelecida. E eu tenho o fato, eu não vou analisar o fato de maneira isolada, eu vou analisar fatores sociais, fatores históricos, fatores psicológicos, dependendo da situação, enfim, eu vou aplicar a esse fato
as variáveis que são explicadas por outras manifestações do conhecimento ou outras ciências, né? Então, é essa a grande diferença do pensamento moderno e do pensamento pós-moderno, da concepção positivista e pós-positivista do direito, né? É uma grande diferença, e a mudança de um para outro representa uma grande ruptura. Olha só que interessante. Todavia, o que se pretendia com o pensamento jurídico da modernidade não logrou êxito. Não logrou êxito em ser essa ciência que chegasse a um resultado exato, né, do problema, ou que se afastasse ao máximo possível da subjetividade do julgador, estabelecesse um critério objetivo, né? Por isso eu trouxe aqui o caos estabelecido filosoficamente pelas teorias do contrato social, delegou ao direito o papel de ser o instrumento garantidor da ordem pretendida pelo capitalismo, direito mergulhado na racionalidade da ciência moderna. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? O contrato social e a forma de se pensar o direito que foi explicado anteriormente, ele se transformou na modernidade simplesmente de um direito que garante a ordem pretendida pelo capitalismo, né, garantindo direito à propriedade, as liberdades individuais, mas pecou, né, pela essa concepção demasiadamente objetiva, né, e exclusiva, né, no que diz respeito a outras manifestações do conhecimento, acabou que o direito não logrou êxito em garantir direitos fundamentais, direitos coletivos e difusos, por atender simplesmente a forma que se pensou o direito, que foi pensado na modernidade para atender os interesses da classe que emergiu, né? Então, o direito mergulhado nessa racionalidade científica, ele pecou muito em não alcançar os objetivos a que a lei se destina. E aí ele se transformou, então, em um instrumento exclusivamente regulador e não emancipatório. Pretendeu-se na Revolução Francesa e pela consequente ascensão da burguesia, que o direito, né, e aqueles valores e princípios que foram estabelecidos se transformassem em um ideal emancipatório, mas ao contrário disso, com o passar dos anos, se transformou simplesmente em um instrumento regulatório, e não de emancipação social, e não de alcance para todos, né? Então, isso aconteceu tendo em vista quais fatores, né? Um deles que eu posso citar para vocês é o fato da subjetividade e objetividade. Então, eu expliquei anteriormente que a proposta da modernidade era fazer com que a interpretação e a aplicação do direito alcançasse um resultado extremamente objetivo, o máximo possível objetivo, um resultado exato. Então, buscando-se, então, escapar da subjetividade ou da discricionariedade. O que é a discricionariedade? A discricionariedade é um julgamento feito pela subjetividade daquele que aplica. Então, a modernidade pensou em fazer o contrário. Todavia, isso não logrou êxito pelo fato de que, ao tentar aplicar a norma, um caso concreto, para todas as situações possíveis, você não encontrava respaldo na legislação para aquele fenômeno social. Então, necessariamente, isso retomava para a discricionariedade do intérprete e aplicador da norma. Em outras palavras, para ficar mais claro, a sociedade ela é mutável, né? Ela está em constante mutação, e a norma precisa acompanhar. Como a norma não conseguiu acompanhar a mudança social ao longo dos anos, o mesmo fato, a mesma norma aplicada a todos os fatos, ela não lograva êxito
e alcançar o resultado a que se destinava. E nem se encontrava respaldo na legislação para se aplicar a legislação daquele fenômeno jurídico que não corresponde mais ao momento em que a norma foi pensada e criada. Então, isso acabava delegando ao aplicador do direito um papel excessivamente discricionário, e aí você vê um ordenamento jurídico, um sistema jurídico que aplica vários resultados ao mesmo caso, em várias localidades diferentes. Então, esse é o grande problema do positivismo jurídico. E aí depois nós vamos estudar o pós-positivismo. Eu creio que vai ser possível entender o quanto a adequação de uma visão pós-moderna é essencial, né, para um julgamento, para uma hermenêutica jurídica que acompanhe a velocidade do desenvolvimento da sociedade. Então, é um dos grandes problemas, né, que ocorreu aí nesse momento do pensamento jurídico, que será que não ocorre ainda hoje? Essa é a pergunta, né? Portanto, surgiu aí a necessidade de repensar o direito, da mesma maneira que deveria ser repensada a ciência moderna, né? A insuficiência e impossibilidade do paradigma moderno trazer respostas aos conflitos contemporâneos abalaram as estruturas em que a epistemologia e a metodologia moderna se assentava, proporcionando o surgimento de novas perspectivas e possíveis respostas a ele. Então, pessoal, para finalizar, isso eu vou abordar na próxima videoaula, mas a grande crise que aconteceu do pensamento moderno e da ciência jurídica baseada na modernidade é a não adequação à realidade social e econômica, né, a velocidade do desenvolvimento das mudanças sociais que não se adequava mais a uma concepção jurídica baseada nas ciências naturais e desconectadas das outras áreas do conhecimento. Olha só, no atual contexto da humanidade, a crise se caracteriza por indagações sem respostas suficientes e paradigmas incertos. Ou seja, nós precisamos repensar o direito, precisamos repensar a ciência moderna como a forma mais efetiva, o positivismo jurídico, né, de se alcançar a finalidade que a lei se destina, né, e atender, então, os anseios da sociedade e os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição. Então, essa crise do conhecimento e essa crise do pensamento jurídico foi o grande combustível para que houvesse, entre aspas, uma ruptura para uma nova forma de conceber e pensar o direito, que é o pós-positivismo, que é toda a revolução que aconteceu na hermenêutica constitucional, né, que será abordado nas próximas videoaulas. Espero que vocês tenham compreendido, né, esses conceitos, e de maneira bem sucinta eu trouxe para vocês uma ideia que é discutida por muitos autores, né, que chegaram a algumas conclusões, e discute-se isso ainda nos dias atuais, né, então uma discussão muito relevante, com alguns materiais que vou postar para vocês, será possível aprofundar, né, e compreender melhor esses conceitos, ok? Obrigado a todos pela atenção e até a nossa próxima videoaula.